Fala pessoal, quem tá falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um episódio do Leste Empreendedor. E gente, não esqueça, curta, compartilhe, comentem, beleza? Gente, o Instagram, vão lá no Instagram, vão lá no YouTube também, tá? Porque, eu tenho percebido o número do pessoal que tá crescendo no Instagram não tá crescendo mesmo no YouTube. Então, o pessoal eu fui ver as métricas lá e as métricas tá... Gente, então dá uma ajuda aí, tá? Gente, hoje a gente vai falar com uma psicóloga. O assunto hoje vai ser polêmico, tá? É um quadro que é o segundo episódio do quadro Café Terapia. Gente, o episódio hoje vai ser... Vocês vão gostar, vocês vão ver, fiquem tranquilos. Mas antes, falar do patrocinador, tá? Que é o Externa Café, Café Terapia, Externa Café. Então, a gente tá aqui, ó, xícarazinha aqui do Externa Café, né? Então, quero agradecer aos nossos patrocinadores, né? Pra estar aqui. Hoje um feriado aqui e a gente está gravando aqui nos estúdios podcast. Agradecer aqui ao diretor, né, diretor? Aqui também tá... Na verdade, é a diretora e o assistente. E o assistente, entendeu? Aqui que vai... Ele gosta, né? Você gosta, E aqui estamos com a Abigail... E, Abigail, eu não sei falar o seu sobrenome. Eu tentei ali, eu falei assim, cara, não, é mais fácil eu passar a bola pra ela ela explicar melhor, mas estamos Algumas aqui... pessoas falam Wendler, mas Isso. é Wendler. Sim, mas porque aí vai depende. depender... É porque é alemão. Então, alemão é com W a V, né? Então eu já tinha mais ou menos... Eu tinha ideia disso. Eu falei, mas eu não vou tentar, vou chamar por Abigail. Te agradeço, tá, Abigail, por você estar vindo no meu segundo projeto, né? Que no primeiro você foi do Palestra Cast, que a gente fez, do Setembro Amarelo. Quero agradecer que você participou. Eu que agradeço. Que foi... Ainda chamou, Acho que foi a Milene, né? Foi a Milene e a Cristiane, que é lá da tua região. Ah, não, acho que a Milene não é da... A Milene acho que é de Macaé. Ela já é daqui, não é? Macaé ou Maricá? Maricá. Maricá, que é daqui muito perto. bem. A Cristiane, que acho que é de lá de Magé, né? Ela é de Praia de Mauá, que fala? Eu não conheço. É outro lugar. Ah, entendi. Mas, Abigail, eu te agradeço, tá? Por vir pra gente falar sobre um tema que todo mundo gosta muito até bom. de fazer piadinha com esse tema, né? Rótulos. Mas rótulos e tudo. Eu mesmo me rotulo. Com certeza, mas eu nem... imagino. sim, direto. Então, só que a gente não chega a falar muito a fundo sobre o TDAH, né? Mas antes disso, eu queria que você se apresentasse, falasse sobre você, falasse sobre a sua formação, o que você trabalha, atendimento e tudo, explicasse um pouco melhor sobre você e aí pra gente começar já as perguntas com relação ao tema. Maravilha. Bom, Abigail, você já apresentou. Sou psicóloga clínica, eu trabalho só home office, atendimentos online. Atendo no Brasil e muitas pessoas do exterior também, já há quase 6 anos. Eu tenho especialização em terapia cognitivo-comportamental, neurociência. E agora, né, estou pós-graduando em terapia familiar também. É praticamente isso, assim, a minha formação, né? Sim. E aí faço outros cursos também, com a Fernanda Landeiro, Fábio Perim, participo do RD do Wesley Delanogari. Sim, São minhas referências, assim. Do Wesley Delanogari também? Wesley. Eu gosto, eu acho muito bacana. É referência total. Total, entendi. assim, neurociência. Entendi. E Abigail, você, sem ser a profissão, fala um pouco da Abigail. Esposa, né? Há 11 Você anos. viu que já mandou logo na lata, né? Meu digníssimo ali, maravilhoso. Tá aqui. Me acompanha em tudo, literalmente. Muito bom isso. Né? Tenho 2 filhos, um de 8 anos e um de 2 anos e meio. Você tem 2 filhos? Sim, 2 filhos. Não, eu lembrei que você tinha filho, mas eu não sabia que você tinha filho de 8 anos. Agora eu não cheguei... O nome dele é Isaac, Isaac, mais velho. O nome do meu filho é Isaac também, igual da Bíblia mesmo. Isso, o meu também. E o Israel. Isaac e Israel. O Israel mais Isaac, novo. Sim, caramba. E o Isaac, eu tive no meio da faculdade, assim, foi bem difícil, entendeu? Tá fazendo a faculdade, tendo que... Foi no 5º período eu engravidei. E como é que foi isso, de você ter que ir pra faculdade, e aí você tava grávida? Pois é, foi uma loucura, né? Porque eu fazia em Niterói, inclusive aqui, né? E eu descia todos os dias, como eu sou de Guapemirim, eu
descia acho que 4 e pouco e chegava quase meia-noite em casa durante 5 anos. 4 e pouco da tarde chegava aqui, quase meia-noite em casa, e isso durante 5 anos. E aí tinha que conciliar o bebê, né? Da metade da faculdade pra lá. Foram quase 3 anos, 2 anos, 3 fazendo anos. essa coisa. Nossa. Mas foi bom, não? Assim, mas... A gente fica ali pensando em desistir, mas a psicologia sempre foi uma escolha. Porque desde os meus 13 anos, assim, que eu falei, eu quero ser psicóloga. A minha sogra até brinca, que ela fala que quando me conheceu, a gente tava no ônibus, literalmente eu falei pra ela, eu vou ser psicóloga. E eu tinha acho que 14. Quando... você conhece a sua sogra desde essa época? Sim, é porque a gente começou a namorar, eu tinha 14. Sim, entendi. Ele é meu primeiro namorado e único na vida. Pô, que maneiro. E aí eu falei pra ela, não, porque eu vou ser psicóloga. E ela falou que nunca esqueceu. Mas ela falou assim, coisa de adolescente, né? A gente não tinha muita credibilidade nessa época em questão da psicologia em si. Até porque, psicologia não dá dinheiro. Psicologia é só coisa de maluco. Infelizmente, tinha muito esses preconceitos sobre a psicologia, né? Enfim, aí acabou que eu me formei mesmo e fiz... E desde os 13 anos, eu li um livro aos 13 anos... que se chama Consultório Psicológico. Ué, mas por que 13 anos ler um livro desse? Por que Pois eu sempre fui muito de amiga conselheira, sabe? Sempre gostei muito, assim, de analisar o comportamento humano. Não é à toa que eu me formei em neurociência também, porque eu adoro essa questão biológica. Eu achava que, por exemplo, quando eu me especializei em TCC, a gente tem muitas técnicas, enfim, a gente trabalha muito as funções e tudo mais, as crenças, mas eu queria algo mais. Porque é muito simples, por exemplo, você vai lá, faz o diagnóstico de depressão, aí o paciente recebe o diagnóstico. Só que é muito diferente quando você explica para esse paciente como que a depressão é no cérebro, numa questão biológica. Entendi. Aí tu vai explicar, tem o neurônio pré-sináptico, o neurônio pró-sináptico, e tem a fenda sináptica, e tem tal neurotransmissor. E aí a gente vai explicando essas funções, entendeu? Então você precisou da neurociência para entender e até explicar melhor. Eu acho que faz mais sentido para o paciente, entendeu? Entendi. Aí você falou do TCC. Eu sei que tem várias abordagens, né? Não são técnicas, são abordagens, né? E aproveitando até mesmo para a gente até chegar a esse tema, como é que funciona essas abordagens? Porque eu vi que tem a abordagem TCC, tem a tem psicanálise, tem a humanista, tem Gestalt e tal. Jungiana. Eu meio que fui inserido nesses assuntos, né? Não tem muito tempo. E eu comecei a perceber. Eu comecei a perceber que existem todas essas técnicas, né? Eu já tinha ouvido falar de psicanálise. Assim, técnica da psicanálise. Sim. Agora, do TCC... Eu ouvi, eu sou franco com você, eu ouvi esse ano que eu ouvi alguém falando sobre, não, mas é porque eu sou psicóloga e eu utilizo a abordagem TCC. Aí eu falei, gente, eu nunca tinha ouvido falar. Não, ela é mais recente, se a gente for colocar, Sim. né? É uma abordagem comprovada cientificamente. Ela foi fundada por Aaron Beck. Ele recentemente também faleceu. Né? Sim, eu dei uma pesquisada. Sim. E é uma abordagem que, literalmente, a gente tem um tratamento padrão ouro para a grande maioria dos transtornos mentais, com uma evolução muito grande mesmo. Mas por que a diferença das abordagens, mas... assim, uma abordagem é melhor do que a outra para poder chegar a um diagnóstico? Olha, isso é polêmico. Sim, por isso eu falei que eu ia trazer polêmica, né, diretor? Não falei? Isso é polêmico, eu tenho que cuidar com o que eu vou falar aqui. Não precisa cuidar não, gente. Pode falar. O que acontece? É uma polêmica muito grande, mas antes de falar qualquer coisa, deixando muito claro, né, que todas as abordagens, elas vão fazer sentido para o paciente. Então, assim, seja em psicanálise, TCC, humanismo, enfim, vai fazer sentido para quem busca. Entendi. Depende do contexto também. Só que aí a gente tem referências e estudos randomizados e outras coisas que vão comprovar cientificamente ou não essas abordagens. E a TCC é uma das abordagens que é comprovada cientificamente em relação aos resultados. Mas as outras não são comprovadas cientificamente? Elas já foram científicas, porém, hoje a gente coloca como pseudociência, entendeu?
Mas por que pseudociência? Elas porque não... são utilizadas, mas não são mais utilizadas? Não, são utilizadas. Podem ser utilizadas. Funcionam para algumas pessoas. Sim, mas a gente não conseguiu concluir um estudo científico ali embasado, sabe? Para poder falar assim, essa tem uma comprovação científica. Mas e por que a TCC ela é, de fato, a eficaz para poder chegar ao ponto de dizer... Não, essa abordagem é a abordagem de fato que não funciona. É só ela. Tem algumas outras, tem DBT, se eu não me engano, esqueci o nome exatamente agora, que é um tratamento mais para borderline. E, enfim, a TCC é porque quando a gente fala em questão científica, a gente precisa passar por alguns estudos específicos. E nem todas as abordagens, elas completam esses estudos. Entendi. E a TCC completa, a gente passa por estudos randomizados, e aí que a gente chega nessa conclusão, se ela faz ou não sentido, se ela trata ou não esses transtornos específicos, entendeu? Entendi. E deixa eu te falar, seria errado por exemplo, se você, de repente, fizesse TCC, de repente você fez também psicanálise, de repente você fez Gestalt, você já sabe aonde eu vou chegar, né? E aí dentro do consultório, de repente você acha que dá para utilizar um pouco de uma, um pouco de outra, não faz sentido isso nenhum... Olha só, eu acho assim... errado ou... Não é errado. Eu acho que não existe essa questão do errado. Eu acho assim, pra mim não faz sentido eu me especializar em duas áreas que tratam linhas completamente diferentes, entre aspas, né? Mas é óbvio que Freud tem muitas coisas a nos acrescentar. Entendi. Tá? Tem muitas coisas, por exemplo, na psicanálise que faz muito sentido. E eu particularmente gosto muito, entendeu? Então, tudo bem você utilizar alguma coisa para poder... Eu acho que tudo que vai agregar no processo terapêutico, você vai poder utilizar, entendeu? Eu acho que não tem essa rivalidade. Algumas pessoas colocam isso como se fosse uma rivalidade. Não existe isso, entendeu? Eu, particularmente, não vejo como um problema. Não vê como um problema. E tanto que, por exemplo, eu tenho amigos que são psicanalistas, tenho amigos que são humanistas... E que usam, por exemplo, o questionamento socrático, que é uma técnica, né, da terapia cognitivo-comportamental, entendeu? E aí, enfim, a conceituação cognitiva, que a gente vai utilizar muito dentro da TCC, e outras abordagens muitas vezes fazem o uso dessas técnicas. E tá tudo bem. Né? Essa frase do psicólogo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu acho que a questão é o quanto eu estou agregando no processo terapêutico e nos resultados desse paciente. Entendi. Esse eu acho que tem que ser o nosso foco. E o que o Conselho de Psicologia fala com relação a tudo isso? As abordagens As abordagens em si. Todas são, como fala, aprovadas. Não é nada, não tem contra, tá? Não é proibido. Agora, tem algumas linhas teóricas, por exemplo, constelação familiar, sim, que o Conselho Federal de Psicologia proibiu. Tem recentemente isso daí, né? Mas por quê? Porque não bate com a psicologia, falando assim de uma forma mais simples. Então, um psicólogo que tem CRP, ele não pode utilizar. Não. Se ele for pego utilizando, for denunciado, ele perde, ele perde mesmo, ou é suspenso, ou ganha uma multa? Sim, não pode. Não pode mesmo. Não pode. Tem uma nota do Conselho Federal de Psicologia que o psicólogo é proibido de atuar com constelação familiar, porque ele vai contra os princípios da psicologia. Entendi. Entendeu? E eu percebi que essa questão do conselho com vocês, né, é um pouco delicado, porque de repente... Por exemplo, a sua crença religiosa é adventista do sétimo dia. Sim. E eu percebo que é complicado. É complicado na questão de, tipo assim, dependendo da crença religiosa, você pode usar, você não pode usar. Aí é ética, que não é ético. Aí você ouve determinadas coisas. E o Conselho de Psicologia, ele vê não só essa questão dessa crença, como diversas outras abordagens, vamos se dizer. Abordagens, eles chamam holísticas. Sim, Na verdade, não são... Né, acho que não é nem holísticas. São abordagens que... São terapias específicas. São terapias específicas. É porque é psicoterapia. A gente fala terapia, mas o psicólogo trata com psicoterapia. Sim, sim. Que entendeu? não... Que essa... Tipo assim, eu quero utilizar essa abordagem que comigo funcionou, de repente com o paciente funcionou, mas o conselho, ele diz... Não. A gente não aprovou.
às vezes fica meio complicado, né? Depende, né? Porque, assim, o Conselho Federal, por exemplo, tem uma nota que proibiu de constelação. Mas, assim, tem muitos psicólogos que atuam em outras áreas. Só que aí não pode se colocar como psicólogo. Entendi. Ele pode fazer algo parecido desde que ele não se posicione... Desde que ele não se posicione ali como um psicólogo. É muito complexo essa questão, sabe? Da ética dentro da psicologia. Porque, por exemplo, não dá para misturar a religião. E aí, tem alguns que falam assim, psicologia cristã. Eu já vi muitos, inclusive. Acontece, tipo, cursos e sei lá mais o quê. Eu acho que cada coisa tem o seu lugar, né? A gente trabalha com técnicas, assim como qualquer outro profissional da saúde. Então, eu não preciso trazer ali esse ponto específico de Deus. Porque, às vezes, a pessoa pensa assim, não, mas como que você vai tratar se você não... Tudo bem. Se a espiritualidade, por exemplo, o paciente traz uma demanda espiritual, por exemplo, vamos dizer assim, que ele tem uma questão que, eu não estou conseguindo ter comunhão com Deus. Para mim era muito importante levantar, ler a Bíblia. Eu gostava muito. E aí o paciente traz isso como um problema porque ele não está conseguindo fazer um hábito que ele tinha, que era conversar com Deus, enfim. Eu não vou falar para ele, não, você tem mesmo que se aproximar de Deus e tal. Você não pode. Não. Agora, o que eu posso fazer para te ajudar novamente aí, de repente, a ter isso que é importante para você? Então, vamos estruturar a sua rotina religiosa. Mas eu não vou tratar da religião, eu não vou influenciar a religião, entendeu? Se para você é importante, por exemplo, ler a Bíblia de manhã, como que nós vamos fazer isso? O que te aproxima de Deus? O que é importante para você? E aí a gente vai colocar isso dentro do padrão do paciente. Entendi. Entendeu? Mas não sou eu que vou influenciá-lo. Entendi. Religiosamente falando. Sim. Ótimo. A gente fez um overview aqui, né? Deu umas pinceladas em algumas coisas. E é bom, né? Até mesmo para poder te conhecer. A gente conheceu um pouquinho no geral, né? Agora, falando sobre TDAH. Eu queria que você primeiro explicasse, né? Sobre o TDAH. Explicasse... Porque a gente mais ou menos estava conversando em off aqui, né? E aí, pra gente começar mais ou menos ir direcionando as perguntas. Então, o que o povo quer saber? Vamos lá, que todo mundo... que hoje virou rótulo pra tudo. Hoje... Explodiu, né? Explodiu. Todo mundo agora tem TDAH. Todo mundo tem TDAH, todo mundo tem uma... Todo mundo se coloca ali como um probleminha ali de... Todo mundo fala assim, todo mundo tem um pouquinho de médico, todo mundo tem um pouquinho de psicólogo, todo mundo tem um pouquinho de TDAH. Todo mundo tem um pouquinho de Google, né, também, que aí coloca lá a tua... Olha, eu tenho isso, aí o Google já coloca lá, você está morrendo. Então, com certeza. E é aquilo, né, eu acho assim, a informação hoje é completamente diferente de antigamente. E aí, quando eu falo que explodiu mesmo, né? Hoje, a gente tem falado muito do TDAH. E as redes sociais, eu acho que têm contribuído de uma forma positiva, de certa forma. Mas a gente tem muito agora a questão do autodiagnóstico. Sim, isso que eu ia te falar. Com essa explosão de informações, isso tirou uma credibilidade maior com relação a vocês do que antigamente, que quase não tinha. Isso melhorou ou não melhorou? Piorou ou não piorou? O que você acha? As pessoas têm buscado mais, né? Ajuda profissional, isso é fato. Inclusive, uma das perguntas que as pessoas fazem é se agora tem mais TDAH do que antes. Tem pessoas... agora tem mais pessoas com TDAH? Sobre a questão da prevalência, né, do TDAH. E não é isso. Continua a mesma prevalência. A questão é que mais pessoas estão sendo diagnosticadas. Entendi. Antigamente, um médico, um psiquiatra, um psicólogo não tratava TDAH como hoje. Entendi. Entendeu? É completamente diferente. Sim. Não, mas eu digo até no questão de, tipo assim, como tem... A pessoa faz o seu autodiagnóstico. Sim. Ela já chega já no teu consultório já falando, eu pesquisei, eu tenho isso. E aí você fala o contrário,
E ela não querer te dar tanta credibilidade porque na cabeça dela ela estudou. Ah, mas eu vi fulano de não sei o quê, que é especialista das galáxias e, pô, então você... Então ele fez ali um documento dizendo que... que bate muito comigo. Então por que você tá dizendo que eu não tenho exatamente isso? Entendeu? Existe isso hoje? Sim, Então, primeiro, as pessoas elas olham um vídeo e aí se identificam. Ok, pode ser que sim, mas pode ser que não. E aí uma coisa que nós sempre vamos falar como profissional é que não é um sintoma, é um conjunto de sintoma. Conjunto mesmo, né? São vários critérios. Então, é necessário a gente ter um conjunto de sintoma, levar em consideração várias coisas, que aí a gente vai entrar até na estrutura de como fecharia esse diagnóstico, por exemplo, de TDAH. E as pessoas, às vezes, se identificam com um sintoma específico, não porque eu sou assim. Ah, então com certeza eu tenho TDAH. Ah, eu sou desatento. Isso Chega muito assim, eu sou muito desatento. Será que eu tenho TDAH? E TDAH não é só desatenção. Tem muitas outras coisas. Muitas mesmo. Então, por exemplo, o fato de você não ter dormido muito bem essa noite, você provavelmente vai ter alguns momentos de distração. Sim. Privação de sono vai te causar essa desatenção. Excesso de telas pode causar sintomas similares ao TDAH. Enfim, uma estrutura errada na sua rotina pode te causar sintomas de TDAH. Entre aspas, não é sintomas. Sim. Né? Pode parecer. E não é, às vezes. Então, por isso que é tão importante, quando o paciente ele chega ali com o seu diagnóstico pronto, você ir excluindo todas essas outras hipóteses. Então, esse paciente ele está dormindo bem? Ele usa algum tipo de substância química? Porque, por exemplo, você não pode fechar um diagnóstico de TDAH se o paciente faz uso de maconha, se ele faz uso de algum tipo de substância química. Precisa fazer todo um check-up antes, né? E a questão do ambiente também que esse paciente está inserido, para que a gente possa realmente chegar a um diagnóstico. Então, a gente vai excluindo coisas. Sim, porque às vezes ele está num ambiente tão conturbado também, né? Que meio que força ele a estar trabalhando, por exemplo, dependendo de um ambiente onde tenha muita movimentação, né? Isso não tem como não fazer a pessoa também ela acabar sendo inquieta, né? Porque ela vai se acostumando, né? E a desatenção, ela não é só um sintoma do TDAH. Esse é o ponto. Por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizado, a famosa TAG, tem os famosos brancos, que a gente chama, né? E a pessoa, literalmente, tem esses picos de esquecimento, assim. Tá falando do nada, dá um branco, assim. E é do transtorno de ansiedade generalizado. Sim. Né? Então, assim, é preciso excluir alguns transtornos primeiro, né? Então, para que a gente possa realmente analisar esse contexto para chegar no diagnóstico. Não é tão simples assim. Sim. E como é que era o TDAH quando... Sim, como é que chegou nesse de um diagnóstico, a gente analisou, fez um estudo e diagnosticou isso como que esse comportamento, esse é um padrão, é o TDAH. Porque tem TDAH, acho que tem mais de uma... Tem vários. Tem vários... siglas que... Na verdade, agora, acho que no DSM-4, se eu não me engano, que foi colocado 3 tipos. Sim, né? O que é DSM? O que seria o DSM-5 é o nosso... Né, a gente fala que é o nosso livrinho, manual de diagnósticos de transtornos mentais. Né? Então, a gente já está no 5º. E no 4º, como eu estava falando com você antes, a gente tinha ainda alguns... critérios que deixavam ainda muito a desejar quando a gente ia um pouco ali para a vida adulta. Tanto que o TDAH, antigamente, parece que era só em criança. Por isso que hoje a gente tem mais diagnósticos em adultos. Entendi. Porque mudou muitas coisas também. Inclusive, no 5º, que eu estava te falando do DSM-5 agora, mudou alguns critérios para poder você conseguir olhar mais para a vida adulta ali. Uma coisa mais assertiva. E, como eu falei, não sei se foi no 4º, que foi colocado 3 tipos. Porque, por exemplo, TDAH. Não é só TDAH. Eu posso ter algum subtipo. E aí, eu tenho 3 subtipos. Eu tenho o predominantemente desatento, que seria o paciente que vai fechar o mínimo ali dos critérios que a gente precisa, né, de desatenção.
Nós temos o predominantemente hiperativo, que aí ele não fecha todos os critérios de desatenção, mas ele fecha critérios suficientes para ser o hiperativo. Esse do imperativo eu fui diagnosticado quando eu tinha 9 anos. Que eu fiz tudo quanto é imagem, assim, na época meus pais, porque eu era completamente assim, inquieto. Tô falando inquieto ao ponto de você falar, pular em cima do sofá. Não, pulava muros. Muros mesmo, era... Assistir televisão de cabeça para baixo, Sim, né? eu não conseguia ficar parado para assistir televisão. É uma criança que interrompe as pessoas o tempo todo. Não, eu era gago, então eu não tentava nem conseguir interromper as pessoas, porque o pessoal já não me ouvia, porque eu tentava falar, gaguejava. Então, meus pais falaram assim, cara, o que esse garoto tem? Porque... E seus pais têm TDAH? Algum dos dois? Não sei, nenhum dos dois eu nunca Porque cheguei a gente tem esse índice, né, assim, de... Por exemplo, a esquizofrenia, em questão de herdar, né, hereditariedade, por exemplo, chega a 60% a esquizofrenia. Você pode herdar, né? No TDAH é de 70% a 80%. A minha mãe eu nunca reparei. O meu pai, ele é muito intelectual, né? Então eu não sei, assim, meu pai é muito intelectual, que eu digo porque ele é muito focado. Inclusive, eu tenho alguns picos desses focos, principalmente quando eu tô escrevendo, quando eu tô criando alguma coisa. Tipo assim, cara, se alguém tentar falar comigo, eu nem ouço. Hiperfoco. Nem ouço mesmo. A pessoa tem que encostar em mim pra poder falar. Tanto até se eu estiver num café e eu estiver muito concentrado... Tipo assim, parece que o som externo, inclusive, até meio que desaparece. Eu fico muito focado. Tá no hiperfoco, Tô no hiperfoco. Agora, eu acho que eu tenho um pouquinho disso do meu pai. Agora, TDAH eu não sei, mas eu, pelo menos da família, que todo mundo... Olha que minha família é grande, né? Eu sempre fui o considerado o fora da curva. O fora da curva com relação à agitação. Tanto que hoje o pessoal vê... Assim, eu me considero agitado, não agitado do sentido que coisa. Mas na época, os meus pais fizeram... Teve aquele negócio de botar massinha na cabeça. Acho que eu fiz isso aí umas 4 vezes, só pra você ter uma ideia. Assim, porque os meus pais achavam que eu poderia ter alguma outra coisa. Tanto que eu acho que eu devo ter ido em 5 psicólogos. E no final Você chegou aí depois na vida adulta pra poder ver se realmente é hiperativo? Não, isso não. Pra fazer esses testes, não. Mas você sabe que a gente tem uma remissão de sintomas, né? No percurso Sim. Isso daí já tinham me contado já. É porque, assim, eu voltei a fazer terapia, praticamente foi esse ano. Porque... Como os meus pais, eles insistiam muito nesse negócio de terapia, eu era meio que forçado a fazer, então acho que isso criou uma resistência. Meu pai, ele forçava... Eu era tão imperativo, tão coisa que meu pai meio que me forçava às vezes. Tipo assim, ele me enganava pra me levar na terapia. Ele falava que a gente ia em outro lugar, eu chegava lá, terapia, fazia um escândalo lá, eu não queria. Então, acho que isso me trouxe meio que uma resistência de eu querer buscar terapia. Então, uma resistência de tipo assim, eu não conseguia me sentir bem. Até mesmo pra poder falar e tudo. Esse ano, enfim, eu já tinha... eu fiz uma terapia muito rápida. Na verdade, foram 3 sessões, né? Eu considero que eu fiz terapia. Foi em 2017, que eu fui 3 vezes, aí tive que me mudar e tudo, então não foi... E aí, esse ano que eu voltei. Então, mas a gente não chegou a tocar nesses assuntos de... Então, e aí tem um terceiro tipo. Você disse que você é predominantemente hiperativo. Sim. Mas aí nós temos o combinado, que é a junção dos dois, entendeu? Isso seria o quê? Combinado de hiperatividade com... E desatenção. Desatenção. Entendeu? Você fecha os 2 critérios. Entendi. Porque a gente tem 9 critérios de hiperatividade e 9 critérios de... Nossa, 9 critérios de hiperatividade. E 9 critérios... hiperatividade e impulsividade e 9 critérios de desatenção. Entendeu? Entendi. Essa questão de impulsividade... O que seria a questão de fazer alguma coisa... Então, o que acontece? Eu acho que é importante a gente falar também da estrutura em si, né? Biológica. Por exemplo, o TDAH, a gente tem uma alteração no córtex pré-frontal. Então, você tem uma baixa biodisponibilidade dopaminérgica, literalmente, né? Então, o que acontece? O paciente, ele... por exemplo, vou explicar primeiro como que funciona a questão do córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal
que é responsável, digamos assim, pela sua tomada de decisão, por inibir os seus comportamentos, controles e impulsos, entendeu? Por isso, inclusive, que a gente vê muito assim, adolescente fazendo besteira. O córtex pré-frontal, para você ter uma ideia, ele só é formado entre 23 e 25 anos. Completamente formado. Eu acho que isso o que me ajudou, de repente, nisso é porque desde cedo eu fui para uma igreja muito tradicional. Então eu acho que isso pode ter me ajudado, não sei, tô falando o que tá na minha cabeça. Acho que pode ter me ajudado com relação, porque como era muito restritivo em diversas coisas, né? E eu sempre fui muito focado tudo que eu faço, eu sempre sou muito focado naquilo que eu faço. Que te gera interesse, né? Que me gera interesse. Então, eu sou muito focado. Então, na época, quando eu era adolescente, me converti. Então, assim, eu era muito focado em estudar a Bíblia. Então, fui muito focado nos ensinamentos. Fui muito focado nas regras, doutrinas. Então, pode ser que, como isso me gerou até acho que até os 29 anos, será que isso meio que foi que me deu uma remissão e uma controlada? Porque, por exemplo, os impulsos... que tu vai encontrando alguns recursos, entendeu? Conforme você vai lidando com aquilo, principalmente sem medicação, o paciente ele vai se estruturando. Então, por exemplo, tem paciente que é cheio de post-it, de agenda, anotando coisas, porque sabe que é uma pessoa que esquece tudo. Meu celular, o bloco de anotações lá, eu tenho uma ideia e na mesma hora o pessoal até acha que eu sou, que eu, tipo assim, sou mal educado porque eu tô pegando o celular para conversar. Não. 95% das vezes é porque eu tive uma ideia e eu vou lá e anoto. Porque eu sei que essa ideia em algum momento ela vai fugir. Então eu pego e anoto, entendeu? E vai. Sim, tanto que às vezes eu fico até chateado comigo mesmo, que eu falo assim, cara, eu tive uma ideia muito bacana e eu não lembro porque eu não anotei. E às vezes quando você vai deitar, né, tu vai dormir, o TDAH tem aquela questão, ele tem uma dificuldade ali no primeiro sono, né? Porque muitas ideias. Então, e aí, às vezes, de manhã você já esqueceu. Não, então, o que tem acontecido comigo ultimamente é, na verdade, meio que ao contrário. eu até consigo dormir bem, mas eu acordo com muitas ideias. E aí, se eu acordar, começa a vir as ideias e eu não consigo dormir depois. Aí, tanto que eu desisto. Aí eu falei assim, cara, não vou dormir porque eu já sei que eu vou... Você escreve as ideias? Eu não gosto de escrever papel, assim, eu não gosto de escrever. Eu gosto de escrever ou no computador ou no celular. Aí eu vou interessante anotando. Você captar essas ideias ali, tipo, pra você não perder. Sim, então, gente, olha só, eu tenho o post-it que eu comprei, nunca usei. Eu tenho um bloquinho de notas com a caneta do lado, lá na cabeceira, nunca usei. Eu não consigo me acostumar a escrever, escrever assim, eu não gosto, é um particular meu, né? Mas eu anoto. Eu gosto de anotar. Então, aí voltando à questão do córtex pré-frontal. Então, a gente tem essa questão do controle de impulso, que é nessa região específica. E a dopamina faz essa função toda ali no córtex pré-frontal. Entendi. Então, se você tem uma baixa biodisponibilidade dopaminérgica, o que tu vai ter? Menos controle dos teus impulsos, entendeu? Então, a gente vai meio que generalizando ali os problemas. E aí, quando você vai, por exemplo, para os critérios do TDAH, aí você perguntou para mim quais são os sintomas ali de impulsividade. A criança, por exemplo, que dá para diferenciar. A criança é aquela criança que fala o tempo todo, interrompe as pessoas o tempo todo. O adulto, muitas vezes, também. Dependendo, né? Se ele, por exemplo, que às vezes ele não recebeu o diagnóstico antes, e aí ele vai entendendo que aquilo ali prejudica os relacionamentos dele. Então, ele vai se podando, como eu falei, vai encontrando recursos para aprender a lidar. Só que, às vezes, se for um TDAH, assim, vamos dizer, bem hiperativo, ele vai ter aquele controle ali de não falar, de não interromper, mas vai ficar uma inquietação interna. Entendi. Então, ele controla o impulso, mas vai ficar uma inquietação. Às vezes, é aquele adulto que levanta toda hora para pegar um cafezinho, que tem que mexer o tempo todo em alguma coisa, que bate com a caneta na mesa, ou que tem que ficar movimentando os dedos, balançando os pés. Tem essa questão da inquietação.
o adulto, alguns, né? Às vezes interrompe as pessoas, termina as frases das outras pessoas. É aquela pessoa que... por exemplo, você tá me contando uma história, eu já estou tentando adivinhar, né? E aí já tô falando pra você o que você vai me dizer. Entendi. Entendeu? Isso acontece muito. Isso é uma inquietude, né? Essa inquietude. Criança faz muito mais. Criança, você fala assim, então, agora vamos, né, ficar em silêncio? Não fica. Não fica. Não consegue ficar, entendeu? O adulto já tem esse controle por conta da formação do córtex pré-frontal tem também. a questão do filtro social que acaba tendo e tal. Aí o adulto ele tem mais controle de inibir, né, esses impulsos. Vai tendo um controle maior. Mas aí que tá também. A gente vai... a gente poderia, né, colocar o TDAH como um espectro também. Porque depende, tem uns que vão ter mais prejuízos e outros não. E o que seria espectro, no caso, pro pessoal seria como se fosse, assim, do preto ao branco, níveis, né? Sim. Não é preto e branco, assim, eu tenho TDAH e é assim. É muito rotulado o TDAH, por exemplo. Eu já fechei diagnóstico de paciente, aí o paciente ir ao psiquiatra com relatório laudo, e o psiquiatra, simplesmente na primeira consulta, perguntar assim pro paciente, você já reprovou? Aí o paciente fala, não, nunca reprovei. Tu é formado em alguma coisa? Sou formado, sou isso. Então tu não tem TDAH, não. Então, assim, as pessoas fundaram muito essa ideia de que TDAH é burro, né? Não consegue se formar, não é inteligente. Sim. E aí, além dos sintomas, que já é um grande problema pro TDAH, você já tem outros problemas, que é a visão de si mesmo. TDAH tem uma baixa autoestima. É mesmo? A maioria, né? Não vou dizer que todos. Mas a maioria. Por quê? Porque cresce entendendo que todo mundo entende tudo, menos ele. Sim. Né? E eu gosto de dizer que TDAH não é que ele não tem atenção, ele tem atenção demais. Porque ele é aquele cara que, por exemplo, vai cair um negócio ali, a atenção dele vai voltar pra lá. Então, ele tem atenção aqui, tem atenção ali. Ele tem atenção demais, não é que ele tem de menos. Sim, entendi. E ele, por exemplo, se ele tem algo que é do interesse dele, ele vai ser o melhor naquilo. Entendi. Ele vai ficar hiper focado, entendeu? Entendi. E ele pode se sair muito bem, assim. Até melhor do que outras pessoas. Algumas pessoas até brincam que ter TDAH é um superpoder. Eu não gosto desse termo. Né? Eu acho que se você perguntar para um paciente que tem TDAH se é melhor ter ou não, acredito que não, porque tem muitos prejuízos. Mas é óbvio que a gente tem algumas questões que dá para você aproveitar. Se você souber ali ir trabalhando. Você tá falando. Eu sei que não é o tema, mas só para pegando rapidinho, só para poder fazer uma diferença. E qual a diferença da dislexia? Cara, não tem nada a ver com... Mas a gente vê muito ali na idade escolar, né? Aquela questão das letras, da formação da fala e algumas questões. Mas não é diferente. É totalmente diferente. É completamente diferente, mas, às vezes, as pessoas confundem por conta da leitura. Sim, mas isso atrapalha muito o aprendizado da pessoa também, O TDAH? Né? Não, o TDAH não, a dislexia. Sim, também. Sim, também, né? Só que é diferente. Porque, por exemplo, quando você vai para um diagnóstico em criança TDAH, às vezes as mães vão levar... No fono. No fono não, gente. Da audição. É fono? Fonoaudiólogo? Otorrino, enfim. Que fala assim, meu filho não me escuta. Eu chamo, o filho não me escuta. E realmente, porque você fala, a criança ela tá focada ou hiperfocada em alguma coisa, e você fala, é uma criança que tem que chamar 3, 4, 5 vezes, e ela às vezes não vai te ouvir. Sim. Eu tô te falando isso porque eu conheci uma pessoa... E já tem uns anos já, que ela achava que ela tinha TDAH, porque era tipo assim... E depois, tanto que ela se considerava burra por diversas outras coisas, que ela... Inclusive, ela tentou passar na faculdade algumas vezes nas matérias, e ela tinha muita dificuldade. E aí, quando eu consegui insistir falando com ela que ela tinha que ir para fazer diagnóstico, na verdade, era dislexia que ela tinha. Confunde mesmo. E ela, tipo, que ela chorou quando ela... porque ela se achava burra, mas não era por Acho que todos os transtornos, inclusive, quando você chega ao diagnóstico, é libertador, de certa forma, porque faz sentido. Você cresce com um rótulo. Por exemplo, uma fala muito comum de pacientes poxa, o professor falava as coisas, explicava tudo, e aí todo mundo entendia. E aí eu falava assim,
professor, não entendi. Aí ele ia lá e explicava a segunda vez. Aí eu, não entendi. De novo, como assim? Aí o professor vai lá e explica pela terceira. Aí você realmente percebe que você não conseguiu entender. Você tá tão preocupado, às vezes, em o que os outros vão pensar por você não estar entendendo. O professor vai pensar, e aí você se perde nisso, os estímulos externos e tantas outras coisas que, enfim. E aí você começa a pensar, eu sou muito idiota. Eu sou muito burro. Como pode? Todo mundo está entendendo essa informação aqui, menos eu. Então, você vai começando a ter crenças de incapacidade. E aí você vai tendo uma alteração... Por isso que vem a baixa autoestima. O seu conceito de si mesmo é completamente mudado. Entendi. Né? Por exemplo, é uma criança que quebra as coisas, esbarra, é estrambelhada, né? Que fala. Estrambelhada, sim. Então assim... Eu. Tu entra na loja... Até hoje. Aqui, ó. Ele tá rindo aí porque ele sabe. Tu entra na loja, tipo, você esbarra nas coisas, porque... É tanto estímulo que você se perde. Tanto que você vai pegar um critério, por exemplo, a gente tem um teste que chama DIVA. Aí quando tu vai lá no critério A1, tá lá se você tem dificuldade com detalhes, por exemplo, assim. Muitos detalhes. Pacientes com TDAH, às vezes, não gostam de muitos detalhes. De muita... por exemplo, relatórios, coisas burocráticas que tenham muitos detalhes. Às vezes, eles se perdem nesses detalhes de informação. Entendi. Tem paciente que não consegue receber uma informação de trânsito, assim. Ó, tu vai virar à esquerda, aí depois tu vai pra direita e vai ter uma placa assim. Ele já não escuta mais a pessoa. Tipo, ele já tá no mundo da lua. Já bloqueou, já. Entendeu? Entendi. Aí, viu, diretor? Você já sabe agora por que eu sou estrambelhado, entendeu? É surreal. É surreal. Tem um estudo, cara, não vou falar, não é científico assim, tá? A gente não tem ainda embasamento, mas pra gente que tá estudando agora, tá fazendo todo sentido, mas ainda não posso dizer que é uma comprovação científica, é só um estudo. Que mostra como se o TDAH tivesse uma alteração no tálamo. O tálamo fica aqui. Sim, sim. O tálamo, ele é responsável por, vamos dizer assim, recolher as nossas informações sensoriais. Então, ele que bloqueia, ele que filtra essas informações para enviar para o córtex visual, córtex pré-frontal e tudo mais, né? Córtex auditivo. E é como se... É o que eu tô falando, não é comprovado, tá? Sim. Mas, assim, a gente tem como... É como se fosse o tálamo, tivesse um furinho no tálamo, né? E aí, o que acontece? Você tá aqui comigo, a gente tá conversando e, de repente, tem uma conversa paralela ali. Uma pessoa que não tem TDAH, se ela tá focada aqui na conversa, ela não vai se distrair com o seu diretor ali, que vai conversar com a esposa de repente. Sim. Não vai, ele vai continuar focado. Mas quem tem TDAH, facilmente, por exemplo, se houvesse essa alteração aí realmente no tálamo, ao invés de ele bloquear essa informação externa, ele passa. Então, ele, por exemplo, eu tô aqui com você, conversando, aconteceu um estímulo externo, ao invés do tálamo bloquear, ele simplesmente passa para você, para o córtex auditivo. Aí tu vira, quando você volta, o que o TDAH faz? Já esqueceu. Então ele se perde muito nas questões externas. Aí, viu, diretor? Aí, ó. O diretor agora já tá conseguindo me entender muito mais, viu? Esse, inclusive, é um dos sintomas, né? Um dos critérios também. Você se distrair com barulhos externos. Tanto que quando a gente vai, por exemplo, para terapia, a gente precisa estruturar a vida desse paciente. Em todos os sentidos. E às vezes é um paciente completamente desorganizado. A mesa de trabalho é uma bagunça. E aí a gente tem que fazer o quê? Deixar o mínimo de estímulo possível para que esse paciente não se perca em situações específicas. Nesse quesito de organização, eu sou muito 880. Eu sou tipo assim, eu gosto de tudo muito organizado. Eu até meio que... Tem gente que fala que gosta de bagunça. Então, tem gente que fala que gosta de bagunça. Não, eu fico incomodado, mas desde que eu esteja muito interessado que aquilo seja muito organizado, ou seja meu. Por exemplo, a minha mesa onde eu trabalho, ela é completamente clean. A única coisa que ela tem é... Eu também sou assim. Meu monitor,
o mouse e teclado e tenho o meu notebook que eu coloco ali. E eu sou tão chato com isso, porque, por exemplo, eu não gosto de ter... Eu tenho 3 carregadores, porque eu já deixo um na minha mesa que eu tenho no quarto, eu já tenho na minha mesa que eu tenho no escritóriozinho em casa e um que eu carrego comigo, justamente para... Não gosto de ficar tendo que tirar ele e colocar. Então, eu gosto desse tipo de organização. Mas agora... organizado, em algumas situações eu sou completamente desorganizado. TDAH geralmente chega muito atrasado também. Tem pouca noção do tempo, isso depende, né? É aquilo, um vai ter um sintoma específico, outro não. Isso é muito relativo, porque às vezes ele encontra, como eu falei, recursos, porque ele vai vendo os prejuízos que ele vai tendo ao longo da vida. Mas, por exemplo, TDAH que às vezes é muito organizado. Tem um ponto também. Quando você já entende também que você é TDAH ali, né? Tu tem TDAH, por exemplo, o que acontece? Muito estímulo deixa a sua cabeça sobrecarregada. Uhum. Por isso que uma casa clean, vamos dizer assim, um ambiente estruturado, ele diminui o excesso de informação. E o que mais tem dentro da cabeça de um TDAH? Informação. Aham. Exato. Então, quanto menos informação, menos sobrecarregado esse cérebro vai ficar. Então, por isso que muitos TDAHs vão entendendo que, poxa, quando as coisas estão mais organizadas, a minha mente funciona melhor. Entendi. E aí, alguns, inclusive, desenvolvem até toque. Entendeu? Eu tenho alguns... Traços, né? Alguns traços de... É comum ter traços de organização e tudo mais. Mas é justamente porque você já entendeu como você funciona. Uhum. E isso te ajuda. Entendeu? Então, isso é interessante, pô. A gente pensar também. É muito interessante, gente. Pelo amor de Deus. Isso aqui vale curtida, like, compartilhar. Isso aqui vale tudo. Isso aqui é informação. É muito legal isso. Isso aqui é uma informação completista. Tô vendo ali o diretor ali como um bom TDAH ali. Só tô vendo que ele tá rindo, tá vendo? Tá só anotando ali, né? Tá só anotando ali, porque o tema é bom, não é, diretor? Aí, pra você ver. É muito legal mesmo. É muito legal. Não sei se é tão legal assim, às vezes, ter o TDAH. Agora eu não... Mas saber... Poder entender melhor, né, sobre isso, Sim. porque é tanta informação que a gente acaba pegando, e eu vejo tanta gente, desculpa a expressão, mas tanta gente falando merda, que você olha assim e fala assim, cara, tanto que eu quis falar exclusivamente desse tema justamente para a gente poder... com alguém especializado, né? Porque justamente para a gente poder entender melhor, porque eu vejo muita gente falando... Rótulo. Pô. De rótulo, se autorrotula. Como se TDAH também não pudesse ter uma profissão. E a questão dele não é em questão de aprendizado, tá? Não tem nenhum critério de dificuldade de aprendizado no DSM-5 em relação ao TDAH. Ele não tem dificuldade de aprendizado. Ele se distrai. Mas isso não significa que ele não consegue absorver algum conteúdo. É óbvio que ele vai ter mais facilidade se for algo que interessa a ele. Entendi. Quer ver um sintoma comum de TDAH? Por exemplo, pacientes chegam e ele fala assim, pô, eu tenho 7 cursos que eu comprei e não terminei nenhum. Isso a gente vê no hiperativo e impulsivo. Por quê? A impulsividade, ela, né, o que acontece? O seu cérebro... Vou reformular, vamos lá. O TDAH tem muito uma alteração na questão da recompensa. Por exemplo, o TDAH tem muita dificuldade com o controle financeiro. Por quê? Porque ele sempre quer adiantar a recompensa. Então, se for para juntar dinheiro, para comprar alguma coisa que tem uma recompensa depois, ele tem dificuldade. Então, o que ele vai fazer? Vai parcelar em 50 vezes, vai se endividar, enfim. Né? Então, assim... Tem muito dessas questões também da impulsividade. Sim. Então, esse também é um fator, é um problema. E muitas vezes os pacientes ignoram, né? E aí chega falando assim, pô, comecei tal curso, mas não consegui... Não conseguiu terminar. Não consegui concluir. Esse é um critério. Começar projetos... Tem dificuldade, o paciente ele tem dificuldade em começar e às vezes terminar alguma coisa. Entendi. Então, às vezes tem inúmeros projetos, tem inúmeras ideias, mas não consegue tirar do papel, digamos assim, não consegue finalizar aquilo ali. E ele, por exemplo, tem mais dificuldade ainda porque TDAH ele gosta muito de novidade. Então, quando alguma coisa deixa de ser novidade, pronto. Entendi. Dopamina caiu.
E aí? O que tu faz? Aí tu vai e compra outro curso. Aí tu vai e começa um outro colecionamento, né? Enfim, coleciona alguma outra coisa. Eu gosto de... Eu tive uma ideia, já pego e já quero implementar logo, porque eu sei que eu ir até o final, porque eu sei que vai dar nisso. Mas você conclui? Conclui. Isso é bom. Muitos eu concluo. Mas outros é porque você já tá engajado aí, tipo, entendendo como você funciona. Sim. O meu grande problema é quando eu tô em algum projeto e eu dependo de outra pessoa me ajudar com esse projeto. Porque se a pessoa não consegue... No seu ritmo. Se ela não consegue ir no meu ritmo, me desanima. Eu sei. Eu fico chateada. Aí eu desisto. Aí eu simplesmente... Cara, não dá porque... E assim, eu tenho um ritmo acelerado. Não tem como. Você comete erros, às vezes, porque... faz muito rápido? Porque isso, inclusive, é uma das perguntas que a gente faz muito ali. De erros em... Por exemplo, às vezes o paciente que tem TDAH, ele trabalha muito rápido e por trabalhar muito rápido, às vezes acaba cometendo erros em alguns detalhes. Não, detalhes total. Interessante. Total. E alguns trabalham devagar para não cometer erros. Então. É porque eu já penso o seguinte... Se eu for ficar, porque eu me considero, eu acho que eu tenho alguns traços de perfeccionismo em determinadas coisas. Então, por que eu falo assim, cara, se eu não começar cometendo erros, eu sei que eu não vou começar, porque eu vou querer que saia muito perfeito. Entendeu? Então, eu falo, cara, eu vou começando e vou ajustando conforme vai andando as coisas... eu vou ajustando. Então, eu já penso assim. Por quê? Porque senão eu vou querer começar de uma forma muito perfeita e aí não vai dar certo, eu vou me desanimar e não vou querer fazer. Não vou querer fazer. Agora, essa questão da motivação é difícil, né, também. Eu tento trabalhar muito isso de não... Disciplina, motivação. De não... trabalhar com motivação, porque se eu for parar para falar de motivação, eu ferrou. Então... Mas depende. Sabe por quê? Porque as pessoas às vezes confundem vontade de fazer com motivação. Bom chegar nisso daí. Sabe por quê? Porque, por exemplo, talvez você diga para mim assim, eu não tenho motivação. Talvez não é motivação. Motivos você tem. Porque o que falta, na verdade, nas pessoas é motivação. Porque às vezes a pessoa até tem vontade de fazer, mas ela não tem motivos para sustentar essa vontade. Entendi. Entendeu? Por isso que disciplina não funciona sem motivos. Entendi. Não, vou ser disciplinado, vou acordar, vou fazer isso todo dia de manhã. Não vai sustentar. Tem que ter bons motivos para fazer. Entendi. Então, a gente tem que sempre fazer um trabalho ali de tartaruguinha, eu costumo dizer. Por exemplo, o paciente chega assim, não, porque agora eu vou mudar minha vida, vai ser tudo diferente. Porque agora eu quero ter o hábito de ler e eu vou ler 2 horas por dia. Aí eu falo, não vai. Não vai. Por quê? Primeiro que tu não tá habituado. Então, você não sustenta. Tu pode colocar uma meta, e os pacientes fazem muito isso. Bota uma meta irreal ou insustentável. Eu gosto aí... Sim, desculpa, completa. Pode completar, beleza. Aí, coloca uma meta insustentável, e aí o que acontece? Eu vou ler 2 horas por dia. Dá no 3º dia, o que acontece? Não leu. Aí chuta, né? Chuta o balde, não consigo nada, não sei o quê. E a questão é, eu preciso entender que eu preciso fazer metas que eu sustento. Não é, eu vou pra academia, vou malhar 2 horas, vou malhar 1 hora direto. Não vai. Então, como que a gente começa? 5 minutos por dia. Mas 5 minutos é nada, é melhor do que nada. É melhor fazer nada, então. Se é pra ler 5 minutos, se é pra malhar durante 5 minutos, vale muita coisa. Então, ao invés de eu falar assim, vou ler 2 horas por dia, que tal nós pegarmos um livro e ler apenas 2 páginas por dia? Por quê? Porque quando eu começar a criar esse hábito, que é, por exemplo, o que é mais fácil? Eu sustentar 2 páginas, 10 minutos, de repente, ali por dia, ou 2 horas por dia? 10 minutos. Sim. Então, a probabilidade de eu sustentar e criar um hábito aos poucos com algo pequeno é maior. Entendi. Então, eu vou criando esse hábito com metas reais que eu sustento. E aí, quando eu estiver habituado e falar assim, 10 minutos tá fácil. Aí eu vou para 20. Inclusive, a gente trabalha muito isso com pacientes com depressão.
Uhum. Que é ativação comportamental. Sim, sim. Porque não consegue ali fazer coisas que, às vezes, para uma pessoa é muito simples, mas, às vezes, para o paciente que tem depressão, enfim, outros transtornos, é um sacrifício. Entendi. Como lavar uma louça, assim, por exemplo, uma colher. Caramba. Entendeu? Entendi. Então, os micropassos, eles funcionam melhor do que grandes coisas. Então, eu falo, cara, procrastinação. TDAH procrastina muito. É um dos sintomas de TDAH, procrastinação. Então, o que a gente faz para não procrastinar? Estruturar bem a questão da motivação. Quais são os motivos que eu tenho para isso aqui? Precisa fazer sentido para mim. Entendi. E começar com metas que eu sustente e que seja algo real. Para que funcione. Entendi. Senão vai ser o quê? Frustração. Entendeu? Como é que é? Entendi, caramba. Infelizmente, a gente vai ter que terminar, porque o assunto tá muito bom, muito bom. Né? Muito obrigado, Abigail. Gostou do primeiro... Gostei. Gostei muito. Então, gente, vamos lá. Ó, curta, compartilha, mais uma vez, informação riquíssima para vocês, tá bom? E, Abigail, eu quero aproveitar que você pode falar na câmera ali, falar como aqui as pessoas podem te achar, quais são as suas redes sociais e... é a hora de fazer o seu merchan aqui. Bom, o meu Instagram é @psicóloga Abigail Wendler, com W. Sim, com W. Né? Sim. Você já falou suas formações, mas quais são os tipos de terapias que você aplica? Você trabalha só online, então, Só né? atendo online mesmo. E com terapia cognitivo-comportamental. Tá. Minha linha de tratamento. Que é a tua linha de tratamento, né? Mas aí entendi. tudo agrega, né? Neurociência, terapia familiar também. Eu vi que você tinha alguma coisa relacionada à terapia familiar. Você faz também terapia de casal? Sim, com certeza. Atendo muitos casais. Casais mesmo? Ah, tá. E muito palestro importante. também muito para casais. Inclusive, esse evento que eu vou estar fazendo lá em Búzios é para casais. Para casais, né? Mas casais. Em consultório, vamos dizer, mesmo que home office, você atende casais. Atendo individuais, né? Atendimentos individuais e casais. E casais. Entendeu? Tá, entendi. Adolescentes e adultos. Adolescentes e adultos, entendi. Isso. Tá bom, então. Miguel, muito obrigado, tá? De nada, gente. E, gente... Eu agradeço demais. A próxima, beleza? Aí a gente vai trazer mais temas aqui e com certeza a Abigail vai voltar, né, Abigail? Com certeza. Eu gostei muito, pode me chamar. Tá bom então, gente. Valeu, obrigado. Um beijo.